Começou a chover. E aí ele disse, ao menos resta o consolo de ver chover pela televisão. Eu não sei por que a gente trabalha tanto. A culpa é do Adão. Se ele não tivesse comido a maçã... As histórias em quadrinhos fazem parte do cotidiano dos filhos de Marli Veloso desde a gestação. A educadora acredita que o gosto pela leitura deve ser estimulado o quanto antes, e os quadrinhos têm alguns diferenciais neste processo. Os quadrinhos são essenciais, porque eles são, assim, ao lado do cinema, um mecanismo que ganhou muita força no século XX por ser intersemiótico, né? Então você tem, através dos quadrinhos, a opção de ter o texto verbal, o texto visual. Então isso agrada muito as crianças, desde muito cedo. Agrada a todos os públicos, mas as crianças de uma forma muito especial. Então a criança, antes de aprender a ler, ela já desperta o interesse pelas ilustrações. Então os quadrinhos são, sem sombra de dúvida, tanto na minha experiência pessoal, como na minha experiência profissional, um instrumento, um gênero muito importante para a formação dos leitores e de leitores competentes. Porque é aquele leitor que descobre o mundo da leitura com prazer, através da diversão. Então a leitura, por fruição, ela proporciona assim, um mundo, né, sem limites. O que diverte, o que informa, o que distrai. Então entra muito no universo da criança como uma brincadeira, como fonte como alimento para a imaginação. É um instrumento fundamental. Ana Clarissa tem apenas 4 aninhos. Filha de professora preocupada com a educação, ela nasceu rodeada de livros. Os quadrinhos são seus favoritos, em especial a obra de Maurício de Souza. Assim, eu gosto de todos, só que eu gosto mais da Turma da Mônica. Por quê? Porque são muito engraçadas e, assim, o Franjinha, ele é um especialista com coisas. Aí eu gosto muito da Turma da Mônica, porque são meio agitados, né? Engraçados, alguns. Inclusive o Chico no Shopping, porque minha mãe adora, né? E eu também gosto de outros, mas Turma da Mônica é divertido demais. O mercado oferece todos os tipos de quadrinhos para cada faixa etária. Atualmente é possível encontrar nas livrarias desde histórias com temas regionais aos grandes clássicos da literatura mundial. A criança, desde muito cedo, ela vai despertando interesse pela leitura e os vínculos afetivos vão se fortalecendo. Porque aquele momento da leitura é muito aproximador de mãe e filho, de pai e filhos e filhas, né? Então é um momento importante porque a gente para tudo que está fazendo, independente da correria do dia a dia, mas colocar isso na rotina da família, ela estreita os laços e contribui para a formação dos leitores. Para a professora, a leitura deve ser inserida no cotidiano da criança como algo prazeroso. Os livros devem estar juntos com os demais brinquedos, para que a criança tenha a leitura como uma divertida brincadeira. O livro é parte da diversão. Livros e histórias em quadrinhos, eles precisam estar junto com os brinquedos das crianças. Precisam estar acessíveis. Não é a hora de brincar e depois a hora de ler. Não, ler é uma diversão. Então, como diz o Ziraldo, né? Ele diz que, pelo tempo que já viveu, pelas experiências que teve, ele descobriu que ler é muito mais importante do que estudar. Então, ler é uma diversão. Precisa estar perto das bonecas, dos carros, das bolas, disponível para a criança ter acesso durante qualquer hora do dia. E a leitura, ela acontece de várias maneiras. Tem a leitura solitária, tem a leitura compartilhada, tem a contação de histórias, né? Então, assim, ela acontece de várias maneiras e cada pessoa vai descobrindo o seu próprio caminho.